Proezas da fé. A mensagem Proezas da fé, Exploits of Faith, foi pregada pelo irmão William Marion Branham e editada na forma de texto pelo reverendo Gordon Lindsay para a revista A Voz da Cura e publicada posteriormente em um livro intitulado Os Sermões de William Branham. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, Abraão negou o seu próprio país, viajando então para uma terra estranha, habitando em tabernáculos e tendas, como fizeram Isaque e Jacó, homens que foram heróis da fé. E, no decorrer do tempo, Deus sempre levantou aqueles que tinham fé, enquanto os povos do mundo sempre tentaram deduzir as coisas. Adão e Eva tomaram da árvore do conhecimento, lá no jardim do Éden, ao invés de andarem e se posicionarem sobre a palavra de Deus. Conhecimento sem humildade sempre leva os homens para longe de Deus em vez de a Ele. Há não muito tempo atrás, eu estava no escritório de um homem no departamento juvenil. Ele me mostrou um mapa dos Estados Unidos e da situação da criminalidade. Ele disse: os piores criminosos muitas vezes saem da melhor sociedade. Tornam-se tão educados e inteligentes que eles imaginam que podem burlar a lei. Bem, a mesma coisa se aplica em outro reino. O homem pensa que ele compreendeu as Escrituras e que até poder explicar tudo sobre a expiação e o poder de Deus. Você não pode explicar Deus. Deus não é conhecido pela inteligência. Deus é conhecido pela fé. Você nunca vai aprender nada sobre Ele, exceto pela fé. Não tente combinar inteligência com o diabo também. Ele vai bater em você milhares de vezes. Mas quando você humildemente tem fé, Satanás está derrotado agora. Aquele que crê nessa simples promessa, qualquer coisa que desejares, quando orardes, creia que recebereis. Derrota o diabo em qualquer momento, sob qualquer condição. Se quando você veio para a reunião desta noite, você disse: Senhor, creio que isso seja tão verdadeiro quanto possa ser, venho sabendo que tu irás fazer alguma coisa por mim. Eu lhe asseguro, pela graça de Deus, que você sairá alegre e feliz, porque você recebeu o que você veio buscar. Eu já vi isso posto à prova. Nunca vi o tempo em que Deus não nos levasse vitoriosamente até o fim, e Ele ainda o fará. Alguém me disse: Irmão Branham, você pode ter se levantado contra demônios na África, mas espere só até que você venha contra alguns dos hindus. Dizem que quando você começa a reunir um grupo por lá, você terá algo em suas mãos. Eles vão fazer todos os tipos de truques por um pouco de dinheiro e eles desprezam um cristão. Eu lhe digo, irmão, que eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio que o nosso Deus governa os céus e a terra e que o seu poder é sobre todas as coisas. Quando os demônios encontram o poder de Deus, eles gritam e saem. Eu entrei em um recinto espírita uma vez, onde eles erguiam mesas no ar e faziam todo tipo de coisas. Era o poder do diabo atuando sobre a mesa. Eles disseram:
Se o seu Deus é tão forte, põe a mesa para baixo. Eu respondi: eu não posso fazer isso porque eu sou um ser humano, mas o Deus a quem eu sirvo pode fazê-lo. Então eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que a mesa caia no chão. E as 4 pernas quase saíram debaixo dela. Deus é Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Essa escritura é tão verdadeira quanto o resto da Bíblia. Mas você não entra em um recinto de um médium a menos que você tenha sido chamado para fazer isso. É melhor você saber o que você está fazendo. Esta manhã o congressista Upshaw fez esta declaração: se um homem é nascido de seu pai, então há algo da natureza de seu pai nele. E isso é verdade. E se somos cristãos, nascidos de novo, recebemos a natureza de Cristo. E as coisas que ele faz, nós também faremos. Jesus Cristo nasceu neste mundo, o Filho de Deus. Foi com a idade de 30 anos que Deus falou do céu e o comissionou e lhe deu o seu ministério. Cristo tinha que provar a si mesmo. E assim, nós também crescemos na graça e encontramos favor com Deus. Quando Ele puder confiar em você, Ele te dará alguma coisa para com que trabalhar. Mas se você for rebelde e sem condições de trabalhar e que não pode ser confiável, Deus não dará isso a você. Deus, pelo seu Espírito, sela você para o seu reino. E não até o próximo avivamento, mas até o dia de tua redenção. Quando Jesus recebeu o seu ministério, o Espírito, como uma pomba, desceu sobre ele. E uma voz falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Portanto, não somos nós, mas é o dom de Deus. Eu sou apenas o seu irmão. Este fio elétrico aí em cima não poderia dizer: eu sou o que dá a luz. Desligue a corrente e veja quem dá a luz. É a corrente que dá a luz. O fio é apenas o condutor da corrente. Eu só posso ser o condutor do dom do qual Ele enviou a esta terra. Quando o anjo veio até mim, eu não sabia nada do que ele ia dizer para mim. Mas ele disse: assim como ao profeta Moisés foram dados 2 sinais para vindicar o seu ministério, assim você terá 2 sinais. No tempo de Moisés, Deus apareceu para ele em uma sarça ardente. A primeira vez que o anjo alguma vez se revelou para mim foi em um redemoinho, em um arbusto. Agora, quem foi Moisés, senão um homem que no final falhou com Deus? Deus se recusou a deixá-lo ir para a terra prometida com os filhos de Israel. Não foi Moisés quem fez aqueles milagres, foi o anjo do Senhor. Ele conduziu os filhos de Israel através do deserto em uma coluna de fogo. Nós chegamos ao final da era e Deus está enviando o seu Espírito e chamou um avivamento mundial, um avivamento para reviver aquilo que nós já temos. A única coisa que precisamos é reviver o que já possuímos. Como o lago perto da cidade. No outro dia, teve um avivamento. As ondas estavam pulando e as espumas voando. É disso que a igreja precisa hoje, de um bom avivamento à moda antiga para refrescar um pouco. O anjo do Senhor desceu nesses últimos dias
e é a hora para as coisas acontecerem. Não há demônios suficientes no inferno para impedir isso. E isso vai continuar. Alguns anos atrás, o mundo condenava as pessoas cheias do Espírito Santo. E você tinha que quebrar o milho nas estradas de ferro para sobreviver. As grandes igrejas disseram: isso vai se desgastar, isso não é nada, isso se acabará em breve. No entanto, um censo recente mostrou que a igreja do Evangelho completo foi a igreja que mais rápido cresceu na América hoje. Muitas das grandes igrejas têm falhado com Deus, e outras que têm deixado o mundo entrar estão perdendo o seu poder. Moisés é um tipo da era da igreja, e Moisés não glorificou a Deus quando ele ficou com raiva e bateu na rocha 2 vezes. Ele glorificou a si mesmo, e Deus não permitiu que ele levasse Israel para a terra prometida. Josué e Calebe, que estavam com ele o tempo todo, foram os que levaram a igreja para o outro lado do deserto. Moisés falhou e morreu. As igrejas, por causa do seu sectarismo, estão glorificando a si mesmas e empurrando Cristo para fora. Existem alguns afastados, mas estes são tão sectários quanto os demais. Todos que são nascidos do Espírito são filhos de Deus. Estamos nos últimos dias. A igreja gentia está recebendo a sua última e definitiva chamada agora. Fiquem na rocha. Não sejam filhos rebeldes correndo para lá e para cá, após isso e aquilo, pobres filhos rebeldes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eles são apenas como um bando de perseguidores de pica-paus. Lembro-me do tempo em que um sujeito saía para buscar uma manada de porcos, e sempre que ele os chamava, batia em um toco para fazer os porcos virem. Os porcos ficavam tão gordos e bonitos. Então, um belo dia, um bando de pica-paus veio por ali e começou a bater em cada árvore. Os porcos quase correram eles mesmos para a morte. Eles ficaram tão abatidos que mal podiam andar. É quase dessa maneira que a igreja está ficando. Tudo que aparece e bate no lado da árvore, as pessoas seguem atrás disso. Irmão e irmã, deixe de ser supersticioso e aceite a verdade e o fato. A verdade é que tudo o que Deus diz sobre si mesmo, independente do que o pregador diga, creia na palavra de Deus por causa da obra, de qualquer maneira. Havia Pedro, Tiago e João. Eles não eram instruídos. A Bíblia diz que eles eram homens ignorantes e iletrados, mas as pessoas tiveram que prestar atenção porque eles estiveram com Jesus. As pessoas hoje vão para uma reunião de cura e dizem: isso não é nada mais que psicologia. Mas no meio de tudo isso, o Deus Todo-Poderoso confirmou isso como verdade. Há alguns anos atrás, as igrejas nominais disseram que nunca poderia haver um outro tempo de grande avivamento outra vez, como nos dias de Billy Sunday. Muitos artigos foram publicados de que nunca haveria um outro avivamento. Agora que os avivamentos de cura reuniram um grande número de pessoas, as denominações têm sido forçadas a entrar em uma união com os avivamentos. Estamos na hora da visitação. Muitos tomam isso tudo como um assunto natural. O que nós precisamos é de uma surra do Evangelho à moda antiga para nos despertar. A Bíblia declara lá em Ezequiel 9, versos 2 a 4: E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho.
com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Se esse anjo viesse até essa cidade esta noite, em quantas pessoas ele iria colocar a sua marca? Quantos são sinceros e gemem por causa do pecado e pela humanidade que perece? Quantos inclinam seus rostos dia e noite e choram por um avivamento, até que os seus olhos estejam queimados com as lágrimas? Oh, você diz, eu vou à igreja. Isso não é nem o começo. Põe uma marca sobre aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio da cidade. Talvez a minha mensagem de hoje seja um pouco rápida demais para você. Deixe-me dizer-lhe, irmão, a hora está chegando quando você ouvirá mais sobre isso. A hora está chegando quando as pessoas irão clamar pela palavra de Deus. Sinto isso em meu espírito. E eu creio que eu tenho a advertência do Espírito de Deus. Vejo que a destruição está chegando. Vejo os santos sentados com uma atitude indiferente, dizendo, bem, eu tenho o Espírito Santo. Irmão, isso é apenas o começo. Acorde, levante e brilhe. A hora está chegando quando a igreja ou irá para cima ou irá descer. A peneiração chegou. Quantas pessoas em sua igreja ou em sua comunidade constantemente suspiram e oram por causa da maldade que está acontecendo na cidade? Pense em seus entes queridos que estão presos nela. Oh, meu Deus! Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mateus 7,14. E largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que lá entram. Mateus 7,13. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. 8 pessoas foram salvas. Tenha cuidado. É preciso mais do que uma profissão ou um registro de igreja. É preciso mais do que uma experiência de idade. É preciso um morrer, uma regeneração, uma nova criatura em Cristo Jesus, selado para o reino de Deus pelo Espírito Santo. Ele faz de você uma nova criatura, amoroso, bom, doce, meigo, gentil, humilde, tolerante. É Cristo que vive em nós, a esperança da glória. Você não pode remover este selo. Você pode obter um selo de certificação público e você pode esfregá-lo com uma borracha, você pode lavá-lo, mas você não pode destruir o selo. A vedação estará lá enquanto o papel existir. Quando eu comecei com essa mensagem, o povo batista disse que eu tinha perdido a minha mente. Mas havia um grupo de pessoas do qual eu não sabia nada a respeito, que são vocês, pessoal. E Deus, por meio de sinais e maravilhas, me enviou a anunciar-vos o poder de seu Filho, Jesus Cristo. Tenho feito isto com reverência e dado todo o louvor a Ele. Deus declarou que o que eu disse era verdade. Ele mostrou isso por meio de sinais e maravilhas. Lembre-se, como seu profeta, eu estou avisando a cada um que, a menos que você prossiga para o reino, você ficará do lado de fora. Alguma vez eu lhes contei sobre a ressurreição da morte de um menininho na Finlândia?
Um dia em Miami, eu tinha visto uma visão de um menino. Ele era um garotinho atarracado, estava mal vestido e havia sido morto em um acidente. Ele tinha um corte de cabelo de aparência engraçada, com olhos castanhos e um rosto de aparência clara. Eles estavam se preparando para levá-lo para o necrotério. Na visão, eu descia pelo menino e orava, e o rapazinho voltou à vida. Você se lembra que eu lhe contei sobre este evento um ano antes que acontecesse, bem nessa cidade. Eu disse que você iria ler sobre isso na Voz da Cura algum dia. Quando fui a Londres, a voz do Senhor me disse que algo estava para acontecer. Fomos para Helsinki e tive uma recepção maravilhosa. Milhares estavam na rua à espera para entrar na reunião. Depois fomos para o norte, para Kuopio, que fica perto da Terra do Sol da Meia-Noite. No meu dia de jejum, fui até uma torre no topo de uma colina, e eu continuava sentindo algo peculiar. Enquanto descíamos o morro da torre, um carro em frente a nós estava em alta velocidade, e dois meninos começaram a atravessar a rua. O carro atingiu os companheirinhos e um deles foi jogado contra o pavimento, dando-lhe uma concussão cerebral. O outro rapaz caiu sob os pneus e os pneus estavam girando tão rápido que o menino foi jogado para fora e contra o meio-fio. Deixe um cão atropelado assim e veja o que acontece. O primeiro rapaz foi apanhado e levado às pressas para o hospital. Nós não o vemos na ocasião, porque o carro o levou de nossa vista. Os que estavam conosco saíram correndo e pegaram o outro rapaz e o trouxeram para o nosso carro. Quando eu olhei para o rosto, pensei em meu pequeno Billy, e eu não pude deixar de chorar. Nós éramos estrangeiros numa terra de pessoas estranhas, do outro lado do mar. Mas eu não pude deixar de pensar: o que aconteceria se recebêssemos notícias assim de nosso menino? Quando eu olhei para o menino outra vez, eu pensei: essa criança me parece estranha. Eu vi esse menino em algum lugar. Eu perguntei ao ministro da igreja onde estávamos pregando, ele estava no carro, se a criança pertencia à sua igreja. Ele respondeu que não. Eu perguntei se o rapaz esteve em uma fila de oração em algum lugar. Se eu não estivesse tão emocionado, eu teria me lembrado da visão de imediato. Eles me disseram que ele não esteve em uma fila de oração. Eu pensei: há algo estranho nesse rapaz. Enquanto o carro estava descendo o morro, eu apalpei o pulso da criança. Ele estava tão morto quanto podia estar. O sangue estava correndo para fora de sua boca, e o seu pequeno corpo estava tão machucado e torcido. Um cão não poderia sequer sobreviver depois de ser atingido assim. Ele estava deitado, tão imóvel e sem vida. Ele havia partido. Eu disse: oh, misericórdia! Parece que eu conheço o menino. De repente, eu senti algo se mover. Lembrei-me da visão e, de joelhos, pedi ao Pai Celestial para que cumprisse e que acontecesse o que ele havia dito. Então, o espírito do jovem voltou para o menino e ele foi ressuscitado. Hoje, este menino está vivo e saudável. Chegando ao hospital, soubemos do outro rapaz que havia sido atropelado e de seu estado grave. Depois de 2 dias, ele ainda estava inconsciente. Os pais de ambas as crianças vieram até o hotel para me ver. O pai e a mãe do primeiro menino estavam tão felizes porque o Senhor deu a vida de volta ao seu filho, de acordo com a visão que ele me mostrou. Mas os outros pais olharam para mim e disseram: e o nosso menino? Será que ele vai viver? Eu respondi que eu não poderia dizer. Mas eles responderam:
Você disse aos outros pais que o seu menino viveria. Você não pode dizer algo para o nosso menino?" Eu respondi que eu não podia dizer nada até que o Senhor me mostrasse. Então eles começaram a chorar. Eu então perguntei aos pais se eles eram cristãos. Eles responderam que pertenciam a uma igreja, mas que não eram salvos. Perguntei a eles se, caso Deus salvasse o seu menino, se eles serviriam ao Senhor todos os dias de suas vidas e que ensinariam a criança a fazer o mesmo. Com lágrimas, eles responderam que o fariam. Então todos nós nos ajoelhamos e oramos. Eu disse em minha oração: "Pai, por favor, tenha misericórdia de nós e salve o filho deles." Então, voltei para o meu quarto. A notícia que foi trazida até a mim era de que, por volta desse tempo, quando os incrédulos que estavam parados no local do acidente viram o menino morto, disseram: "Aí está o curador divino da América, de que todos eles estão falando. Vamos ver agora o que ele vai fazer." Quando souberam que o rapaz morto foi ressuscitado, então eles disseram: "Por que ele não faz algo pelo outro rapaz que ficou inconsciente por 2 dias?" Isso é o que a minha intérprete, a irmã Isaacson, informou de que as pessoas estavam dizendo aos pais da criança que estava morrendo no hospital. Então eu disse à irmã Isaacson: "Eu não posso fazer nada até que Deus me mostre o que fazer. Isso é o que Jesus disse em João 5,19. Eu só posso orar." Naquela noite, eu orei novamente pelo menino. O relatório que veio do hospital no dia seguinte foi de que ele estava quase morto e que a vida parecia estar indo rápido. Na noite seguinte, após o retorno do culto, eu estava no meu quarto de hotel. O anjo do Senhor veio em meu quarto. Antes haviam colocado para mim 2 flores de Páscoa, inclinando-se uma para o sul e outra para o norte. Era exatamente assim como os corpos dos meninos caíram quando o carro os feriu. O que estava em direção ao norte foi o que eles levaram morto e o Senhor curou. E o outro, para o sul, foi o rapaz menor, que estava ainda inconsciente nesses 3 dias. Então, a flor virada para o norte levantou de uma vez, forte e viva, mas a outra, para o sul, estava desaparecendo e morrendo rapidamente. O anjo me fez compreender que a visão representava os 2 meninos. Então, ele me mostrou 2 pedaços de doces que tinham acabado de serem dados a mim antes que eu viesse para o quarto. O anjo disse: "Pegue um pedaço e coma-o." Eu comi e ele tinha um gosto bom. Então ele me disse: "Coma o outro pedaço." Mas a segunda parte não tinha um gosto bom e eu comecei a tirá-lo da minha boca. Mas o anjo parecia dizer: "Se você fizer isto, o outro menino irá morrer." Então eu rapidamente comi o outro pedaço. Então a flor estava viva novamente na outra visão. Quando a visão terminou, eu corri para o quarto do irmão Lindsay e do irmão Moore. Disse aos meus irmãos: "Assim diz o Senhor a respeito do menino." Então eu repeti a visão para os outros do grupo. Eu disse: "Deus mostrou a minha outra visão 3 semanas antes em Londres e aconteceu perfeitamente. Então essa visão também deve vir a acontecer. O rapaz viverá." A irmã May Isaacson, a intérprete, tentou ligar para os pais do menino e contar-lhes o que eu tinha dito, mas eles tinham ido para o hospital, pois havia sido dito a eles que o menino estava morrendo. Mas quando eles chegaram ao hospital, eles descobriram que alguma coisa havia acontecido. O rapaz tinha despertado de seu estado inconsciente. Quando eles relataram isso para a irmã May, ela perguntou:
A que horas isso aconteceu? Eles disseram: enquanto estávamos lhe observando tomar o seu último suspiro, de repente ele ficou consciente. Eram 10 horas naquele momento. Quando os médicos examinaram o menino, eles relataram que ele ficaria bem. Após verificar o tempo da visão, eu achei que fosse quase 10 horas quando o anjo do Senhor veio em meu quarto. O menino está em casa agora, saudável e feliz. Todo louvor ao poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados, tragam o diadema real e coroai-o, o Senhor de tudo. Ao ir aquela noite a Coópio, eles tiveram de me trazer em meio à multidão para que eu pudesse entrar no prédio. Enquanto eu estava sendo levado, ouvi uma porta bater e uma menininha sair. Esta menininha finlandesa precisava de aparelhos e muletas. O aparelho ia desde o dedo do pé do sapato até as suas costas, e a única maneira que ela podia andar era usar o aparelho como uma perna, pois sua perna estava sem vida. Uma corda em seu sapato se movia quando ela mexia o seu ombro, puxando assim a perna para fora. Em seguida, ela tomava as suas muletas e se apoiava. Quando eu olhei para a pobrezinha, meu coração se comoveu por ela. Às vezes eu recebia um monte de balas e ia até o centro da cidade e as dava para as criancinhas. Elas me seguiam pela rua, elas eram muito agradecidas. Eu os amava. Mais tarde, eu soube que essa menina era uma órfã de guerra. Ela me olhou, baixou a cabeça, pois ela achava que tinha feito algo errado. E eu parei. Eu sabia que ela queria vir até mim. Ela pegou meu casaco e beijou-o no bolso. Ela me olhou com seus olhos azuis de bebê, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu tive uma visão. E eu sabia que a criança fora curada. Eu disse: querida, você está curada. Eles me conduziram. Naquela noite, a menina entrou na fila de oração. Pedi à irmã Isaacson para interpretar para mim. Eu perguntei à menina se ela não era a que eu tinha encontrado na sala em um curto período de tempo antes. Eu disse a ela que Jesus respeitava a sua fé e que ela estava curada. Eu disse a ela para ir sentar-se, que removesse os seus aparelhos e que ela seria capaz de andar. Logo, a menina veio correndo através da plataforma e subia e descia as escadas, segurando as muletas sobre sua cabeça. Quando o povo viu o milagre que tinha acontecido, alguns não esperaram para entrar na fila de oração, mas jogaram fora suas muletas e começaram a caminhar. O povo estava animado e diziam: o Senhor Jesus tem nos abençoado. Nós, americanos, sabemos tanto. Fomos para a faculdade e eles nos ensinaram psicologia. Os judeus do passado mataram os profetas e depois construíram suas tumbas. Será possível que a América não consegue ver o dia de sua visitação? Podemos discernir a face do céu, mas por que não os sinais dos tempos? Certamente estamos em um dia de sinais, prodígios e milagres. Aqueles que não conseguem ver os sinais e aceitá-los e crer, seguirão para o juízo. Amém.